Geralmente, os preços dos ativos do mercado financeiro, eles se movem por conta de informações. No normal, quando você não tem ausência de informações, mesmo assim você tem oscilação dos preços. Mas não são oscilações muito grandes, são oscilações que eu diria, alguém está precisando de dinheiro, comprar um dólar, vender um dólar, você tem uma oscilação natural E pequena, né, Josimar? Uma que oscilação pequena ao é longo do dia, né? Uma oscilação pequena. pequena. É, eventualmente você tem uma oscilação maior, que, sei lá, uma empresa grande está precisando pagar uma dívida em dólar lá fora, então ela faz uma compra, mas isso é tudo, eventualmente, a normalidade do mercado. Tá? Quando você tem um aumento muito brusco no preço, ou uma queda, é que tem alguma informação nova. Uhum. O problema é quando essa movimentação acontece no vácuo, que não tem informação nova, pelo menos não está no domínio público, aí levanta suspeita do chamado insider trading, ou seja, uma operação de compra e venda baseada em informações privilegiadas, que O não senhor está me disponível permite no exibir mercado. uma tela que Claro. mostra o que aconteceu no dia 9 de julho, professor? Por favor, por Tá favor. aí, ó. Exatamente. Então, esse gráfico aí de candlestick, quando é verde, é que está subindo a cotação, quando é Perfeito. vermelho, está caindo, tá certo? E você vê uma coluna um pouco mais alta de verde que está subindo antes do anúncio da, do tarifa do Trump, antes de ter publicado lá na rede Truth Social dele, que ia Aham. punir o Brasil com 50% de tarifa. E isso aconteceu nesse segundo coluna aí bem mais alta, que é Perfeito. quando essa informação se tornou pública, tá certo? Uhum. Mas o que é atípico é essa coluna anterior ao anúncio. Quer dizer, com base em que isso aí aumentou? Tá? Então, levanta a suspeita que alguns operaram com informação privilegiada que é crime. Tá? Claro. Porque você tem. Por que é crime? Porque no mercado de capitais, você tem que. A CVM, aqui no Brasil, a SEC, ou Security Exchange Commission, lá nos Estados Unidos, tentam fazer a chamada competição perfeita. Todo mundo tem que ter acesso às informações ao mesmo tempo, para poder operar no mercado. Ninguém pode Aham. operar no mercado sem antes as empresas comunicarem a todo o conjunto de investidores o que está acontecendo com a empresa. Porque Perfeito. senão a empresa pode ser punida por alguém transacionar com informações que só pessoas de dentro da empresa podem saber. Tá? Uhum. Então você tem uma série de regras de compliance que gente que dentro da empresa não pode transacionar ações da própria empresa numa janela antes do anúncio da publicação do balanço, uma série de coisas. Existe toda uma questão ética importante sobre nesse aspecto. E agora, você tem pessoas, isso quando se trata de ações, né? E quando se trata de preço como uma taxa de câmbio, isso não é uma empresa ou outra que vai ter essa informação Uhum. privilegiada. Aí, no caso, aí é uma questão mais de política governamental, uma coisa mais ampla. Então, o que suscita a desconfiança é que alguém que estava nessa negociação entre o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo e o Trump, a equipe do Trump, que alguém ter passado essa informação para algum agente no mercado operar com essa informação. Como que instituições, né, como a CVM ou até mesmo o Banco Central, eles podem atuar em casos de possível, né, insider trading? É possível comprovar, né? A gente consegue comprovar esse tipo de operação com facilidade ou vai ficar por isso mesmo? Olha, você consegue identificar as pessoas que ganharam, que fizeram essa compra antes do anúncio,
Mas o problema é estabelecer o vínculo entre essas pessoas e empresas e esse grupo de pessoas que tinham acesso a essa informação privilegiada, como o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo ou alguém da família Trump. Tá? Esse é o problema de fazer essa conexão. Porque, eventualmente, você pode ter o cara, olha, eu vou começar a postar, ele fez um cálculo, tal, achava que o dólar ia disparar. Certo ou errado a projeção dele, ele apostou nisso. Isso é legítimo. Isso Claro. apesar de ser inusual, mas não tem nada de errado. Vou contar um fato que aconteceu, que, por exemplo, quando você teve na Vale, a barragem lá não de Mariana, Brumadinho? Brumadinho, se não me engano, no mercado futuro, tinha uma pessoa que estava vendendo a termo a ação da Vale e ganhou R$ 1 milhão. Com um acidente, uma queda das ações, ele ganhou R$ 1 milhão. A Bolsa segurou o pagamento, o ganho que ele ia ter, para investigar se tinha algum vínculo. Mas como foi um acidente, você não tinha nem insider trading, tal, não foi descoberto nada e foi pago o ganho que ele teve no mercado, né? normalmente. Mas, então, precisa... Porque você tem que ter o cuidado que você pode ter uma coisa muito perversa. Imagina que você faz um atentado terrorista, você planeja um atentado terrorista a uma empresa ou a um país. E, ao mesmo tempo, você monta uma estrutura, uma operação no mercado financeiro que ganha com a queda da ação dessa empresa ou com a queda dos papéis desse país. Então, os terroristas poderiam se financiar, ter um ganho do ponto de vista de criar o terror e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro financiando novos atentados no futuro. Isso aí todo o sistema financeiro tem que ter uma vigilância para não financiar esse tipo de atividade. Então, isso é muito importante, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Tá? E também, por isso também que é importante ir atrás desses insider tradings. Porque além não é só uma questão de terrorismo, é uma questão de credibilidade com relação ao mercado financeiro. Porque você vai comprar uma ação, se de repente você pode ser enganado, quer dizer, o pessoal de dentro da empresa pode comprar ou vender a ação da empresa antes de informar para você o que está acontecendo. Você pode ser o bobo último a saber das coisas. Então, você vai ter um desincentivo a investir em ações, um desincentivo ao mercado de capitais, e isso todo mundo pede. Então, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, tem que cuidar muito bem disso para que esse tipo de coisa não se perpetue. Agora só me permita, professor Josimar, voltar aqui novamente nesse gráfico, né? É muito interessante que foi aquela explicação que o senhor deu. Ao longo do dia a gente percebe, vou até deixar essa tela aqui para os nossos telespectadores poderem observar com calma. Então, se vocês observarem aqui neste gráfico, né, nesta tela, nós temos os horários. 9h30 da manhã, 10h30 da manhã, 11h30 da manhã, meio-dia e meio, aquela oscilação natural que o senhor comentou, explicou para nós, né, professor? Só que a gente percebe, né, que a partir das 13h30, correto? Chegando próximo aí a 14h30, tem um salto. Então a gente percebe que as pessoas começam a comprar uma quantidade enorme de dólares, correto? E obviamente que isso chega a, segundo algumas informações, né, professor Josimar, a uma operação de 3 a 4 bilhões de dólares. Né? Sim, uma movimentação atípica. Atípica e monstruosa. Né? E que faz com que provavelmente aí, esses 3, 4 bilhões de dólares, por exemplo, né, às 13h30
num valor médio de R$ 5,46 e que chegam, né, lá no final a algo em torno de 5, e a diferença é pequena, né, de centavos, a 5,60. Mas você pega 3 bilhões de dólares sendo comprados a 5,46 e sendo vendido a 5,60, essa diferença de 14 centavos, né, gera um lucro absurdo, né, professor? Não, é impressionante. Em pouquíssimo tempo, né? Essa é o tipo do ganho fácil de quem tem essa informação antes dela ser divulgada. Sim. Porque todo mundo saberia qual era o sentido do caminho do dólar uma vez que esse anúncio fosse feito. Não tinha mistério com relação a isso. Então, simplesmente é um ganho muito fácil para quem tem a informação e no caso aí é um crime, que você está tendo uma vantagem indevida em relação ao resto do mercado. Fato. Tá? Fato. É isso que tem que deixar claro, que a CVM não pode deixar isso acontecer. Não pode deixar Às vezes acontecer, mas muito... a gente sabe que acontece, né, professor? E tem outros casos que você vê esse tipo de efeito, mas não tem como provar. Também falta investimento, falta estrutura CVM para coibir esse tipo de operação. Falta pessoal e também falta Mas é difícil, né, Jô? Alçada. Olha, tem coisas que é difícil e aqui no Brasil, como você tem muitas estatais, como tem muita intervenção do governo, você cria mais oportunidades para isso. E você fica imaginando o seguinte, no governo Dilma, que a gasolina ficou congelada durante muito tempo. Qualquer boato que a gasolina ia subir, ia fazer o preço da Petrobras subir. Tá? Então, e se soubesse quando que ia aumentar a gasolina, pessoas que não tem nada a ver com a Petrobras poderiam se aproveitar disso. Sem dúvida. Então, quando você tem esse nível de intervenção estatal, do Estado na economia, isso aumenta muito esse risco de insider trading, que não é insider somente da empresa, e também todos os órgãos do governo. Então, isso fica muito complicado. Teve um caso lá nos Estados Unidos, que vários casos aconteceram, de insider trading, mas você está tendo um novo tipo de corrupção, vamos dizer assim, que é o caso do Trump. Ele criou uma moeda digital, o dólar Trump e também o dólar Melania. E qual é o problema disso? Ele fez a oferta dessa moeda. Então, muita gente que tinha, do caso da Melania, muita gente que já estava nessa moeda fez dinheiro vendendo, quer dizer, o pessoal entrou, depois vendeu, porque sabia que não ia valer muito, não sei, mas o que aconteceu? É uma corrupção do século XXI. Você tem muita gente que teve dívida tributária perdoada pelo Trump. Quem comprou, depois de ter vendido, ele fez uma festinha na Casa Branca ou Mar-a-Lago, não sei, dos grandes investidores da moeda dele. Então, todo mundo recebeu um mimo, entre aspas. Então, teve caso de quem comprou a moeda, teve a dívida tributária perdoada por ele mesmo, então ficou livre. Você teve gente, principalmente do Oriente Médio, que é muito, muito rico, teve permissão para comprar equipamentos militares que não podia. Até então não podia, né? Tá?
exatamente, que era proibido por questões de segurança nacional e tudo mais. Então, é uma questão, é uma confusão entre o público e o privado que está existindo no governo Trump, que é muito, muito complicado. Aham. E, Tá? ó, Jô, você me fez lembrar também do caso do Milley, que ninguém mais Sim, falou sobre isso, né? Que ninguém mais falou sobre provavelmente isso. muitos ganharam muito dinheiro com aquela declaração dele, daquela moeda, com aquela criptomoeda argentina, não me lembro agora, não me recordo o nome, né? Mas é É, outro caso que também, né? é outro caso que eu estou achando que ele deve ter tido uma participação, mas a moeda não era dele, a moeda era de dois jovens americanos. Aham. Ele caiu meio como um pato, como Será que não, caiu como um pato? Foi tudo caso não, pensado, né? não, Porque teve uma não digo como um disparada naquela pato, moeda, né? mas do ponto de vista do custo-benefício, o custo ficou para ele, não para quem emitiu. O pato no Então, seguinte mas e sentido, se ele não ele ou obteve o alguém maior da retorno. família comprou, né, aquela moeda? A gente não sabe, né? São especulações, óbvio, Se- nós se- estamos conjecturando aqui, né, Josimar? Por mas que ninguém muita mais gente falou sobre isso? mas isso vai estar tá enrolado na justiça lá, É, Argentina, é meio complicado, mas muita gente apoiadores dele, que compraram fervorosamente, se sentiram traídos, aham. tá certo? Porque o valor depois despencou. Sim, claro. E, e- Mas então, nesse isso intervalo manchou alguém a pode ter imagem ganho dele. muito dinheiro, né? Isso manchou a imagem dele, mas, por exemplo, ele não fez disso como moeda Um de troca evento. como o Trump fez. Sim, claro. É que o Trump estava vendendo facilidades. Ele Aham, falou: dá dinheiro para mim que eu arrumo. É como um agente para facilitar o acesso ao serviço do governo. aham. Ó, me dá dinheiro aqui, eu arrumo a vida de você. Ó, não tem mais dívida, você pode comprar o que você quiser aqui, não tem restrição governamental. Então é muito complicado. Então não é uma questão de simplesmente desviar verba pública. Isso está Sim, deixando de ser a norma. Ele está sim. criando, ele está simplesmente cobrando antecipado para depois entregar o Aham. serviço. Novas modalidades, né, professor? Agora, Exatamente, é muito Josimar, é complicado. muito. Olha, o que deve ter de gente que ganhou dinheiro aqui, ó, nesse gráfico, comprando a 5,46 e vendendo a 5,60, pega 3, 4 bilhões de dólares. Josimar, alguém está tomando um bom vinho, né? Um bom Com certeza. champanhe É uma, nesse atual momento. isso agora é um esquema que tem que ser. Uma outra questão que eu me lembrei, que é É, como se fosse um presente para os seguidores do Trump. é. Além do dólar Trump, ele fez. No dia 2 de abril, ele fez o tarifaço, Uhum. colocou um monte de tarifa em todos os países, parecia o Moisés lá com as tábuas lá Isso, de segurando lá, tarifas. né? Apontando, né? Bonito aquilo, É né, o cara? Moisés, Bonito aquilo. exatamente. Na época da internet, o cara com uma Um tábua, né? papelão lá, né, cara? Parece Um papelão. como que se diz? Aquela placa que tem em boteco, né? Valor da coxinha, do misto quente, Sei, né? exatamente, o cardápio lá. É o cardápio lá. Tá, e nem ordem alfabética tava, tá difícil de entender, Verdade, nem ordem de tarifa, era difícil de entender lá verdade, a verdade. lógica. E, e daí, quando foi um dia antes, ou algumas horas antes dele anunciar que ia voltar atrás, ia colocar todo mundo a 10%, tá certo? Ele, de manhã, ele falou assim: olha, a bolsa caiu tanto, é um bom momento de entrar no mercado. Ele deu um sinal que os Startou. seguidores entenderam e logo em seguida ele voltou atrás, a bolsa subiu. Então, Então, esse tipo de
É falta de ética total. Ele tem conhecimento, não é possível que não tenha conhecimento Não, com sobre certeza, as Jô. regras básicas do mercado, Com mas a certeza. prática dele passa longe de qualquer coisa institucional. Claro. E a gente É sabe, né? impressionante. É um jogo que muitos fazem, um jogo sujo, né? Porque eles têm informações Sim, privilegiadas na mão, eles sim, articulam, óbvio, não vamos ser ingênuos, né, Josilmar? Eles articulam. É óbvio que ele não vai articular, ele não, a família dele não vai. Mas, sim. obviamente, tem outras pessoas por trás de Ah, todo esse claro. movimento que Não, já sabe do que ele vai anunciar, certo? E que joga isso, por exemplo, como a gente comprovadamente mostrou aqui por meio desse gráfico, vou até exibir novamente aqui para o nosso público, né? Houve um movimento de mercado calculado aqui. Muita sim. gente ganhou muito dinheiro com esse anúncio. E isso foi só o referente a 9 de julho. Imagine, né, quantas outras situações contra as outras operações que algumas É, pessoas têm de informação privilegiada e que joga o jogo e que fica mais bilionário do que é, né, Jô? Enquanto isso, nós aqui, né, Jô? O povo brasileiro estamos. se lascando, né, Jô? Vamos ter Com fé, né? certeza, esse aqui Vamos é o ter que nos fé. resta. Josimar, mais uma vez, meu muito obrigado aí pelas tuas explicações, né? Espero contar com as Valeu. tuas análises em outros momentos. Tá certo, Fulvio. Muito obrigado aí. E é um prazer estar sempre aqui conversando com Boa. você. Obrigado.